vamos falar a palavra do Senhor. Eu não vou ser extensivo, mas nós vamos estudar um salmo. Vamos estudar um salmo. Vamos estudar o salmo de Judas. Você sabe qual é o salmo de Judas? O salmo 109. Salmo 109. Eu estou lendo a King James. Se diferenciar um pouco é por causa da tradução, mas o sentido da palavra e o que o Espírito do Senhor quer expressar, na verdade, é a mesma coisa, mas só muda algumas palavras na tradução, da diferença da tradução. Salmo 109. Nós vamos explorar esses salmos e tirar desse salmo algumas lições sobre... Se nós estamos enfrentando batalhas espirituais, nós estamos vivenciando irmãos, um momento de batalha espiritual terrível contra a igreja, contra o povo de Deus, enfim, todavia que a igreja, a batalha espiritual se levantou contra a igreja. Satanás, quando Jesus estabeleceu a igreja, logo foi estabelecida uma batalha ali. Jesus venceu, destronou os principados e as potestades na cruz, derrotando todos eles ali na cruz. Porém, Satanás é o possuidor da terra. Ele não quer deixar a terra, na verdade ele não deixou como deveria deixar. Pela lei de Levítico, Jesus que era o possuidor, Jesus que possui a terra para Satanás sair da terra, mas ele não saiu. Infelizmente ele não saiu até porque Deus tem um plano em tudo, irmãos. Deus tem um propósito, o Senhor tem sempre um propósito em tudo. Então, no Salmo 109, nós não vamos falar nesses começos para vocês, eu já tenho falado isso várias vezes. Vamos estudar o Salmo 109 nessa manhã, para depois nós pegarmos mais pesado. Esse Salmo 109 é o Salmo de Judas. Por exemplo, imagine para você, se eu falasse para você que Judas seria o homem da mão direita de Satanás. Ele era o homem da mão, ele se tornou o homem. Escute, Judas ele não era, ele se tornou. Nós estamos vivenciando perigos dentro da igreja, é isso. É que tem gente na igreja, por exemplo, qualquer um de nós, pode ser até eu, que estamos dentro da igreja, às vezes podemos se tornar um braço direito de Satanás, mesmo caminhando com Jesus. O salmo profético a respeito de Judas, que não era Judas em si, a pessoa de Judas, mas era alguém que iria se encaixar dentro desse padrão, dentro dessa profecia do Salmo 109, que se tornaria o braço direito de Satanás. E também, agora preste atenção no nome de Satanás. Satanás ele tem pelo menos, Apocalipse capítulo 12 fala dos seus 5 nomes. Qual é o nome dele? A Bíblia diz, Apocalipse 12 diz: a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás. Esse Satanás, o que é o diabo? O diabo é aquele que ele vem, por exemplo, Satanás é as roupas. Vamos supor, para você entender melhor, são as roupas que ele usa. Quando ele vem com a roupa de diabo, ele vem com a forma de um tentador. Quando você está passando por uma tentação, aí é o diabo. O diabo, ele é o tentador. Quando Jesus entrou no deserto, em João capítulo, Mateus 4 e também Lucas 4, quando Jesus é direcionado ao deserto, o texto diz: e o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo. Ali era o diabo, porque o diabo é o tentador. A palavra diabo é a mesma palavra para tentador. Quando ele vem em forma da serpente, ele diz a antiga serpente, ele vem em forma de um enganador. Preste atenção, o tentador, quando ele está em forma de serpente, ele é um enganador. O que ele faz? Ele engana as pessoas. Ele usa o poder de persuasão que ele tem para enganar. Mas quando ele veste a roupa de Satanás, a palavra Satanás é a mesma coisa que acusador. Satanás e acusador é a mesma coisa. Por exemplo, ele sempre usa essas roupas para nos atacar. A primeira face que Satanás usa. Ora, nós sabemos que Jesus, o ministério de Jesus era o que Ezequiel escreveu no seu livro, falando sobre os querubins e os rostos dos querubins. Exemplo, os irmãos que acompanham já entendem isso. É só para nós chegarmos no salmo, essa introdução. Você sabe que o rosto do leão é um dos rostos de Jesus.
Ezequiel fala no capítulo 10, no capítulo número 1, que os querubins têm 4 rostos. Primeiro rosto, rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. Jesus, no seu ministério, ele usa os 4 rostos: rosto de leão, rosto de homem. O evangelho de Mateus é o rosto do leão. O evangelho de Marcos é o rosto do boi. O evangelho de Lucas, é por isso que no evangelho de Lucas você vê a expressão saltar mais: o filho do homem. Filho do homem, porque ali é o rosto do homem. Aí quando chega no evangelho de João, você vê Jesus orando e falando das coisas celestiais. É tanto que Nicodemos pergunta: se eu falo das coisas terrenas vocês não entendem, imagine se eu falar das coisas celestiais, como você entenderia? Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Então Jesus fala das coisas celestiais. Então esses são os rostos que Jesus usou em seu ministério. Satanás usou. Agora a roupa que ele usa, primeira coisa que Satanás usa para tentar pegar a igreja, para tentar pegar a gente, eu sou começando de todos. O texto diz que ele vem em forma de serpente. E quando ele vem em forma de serpente, ele vem querendo nos enganar. E nos enganar, ele engana às vezes com a própria palavra de Deus. Ele engana às vezes até com as próprias coisas de Deus. Onde entra a operação do erro. Ele é um enganador. Agora você está entendendo. Aí quando ele vem como diabo, é o tentador. Quando ele vem com roupa de Satanás, aí não. Aí é o acusador. E Satanás tem essas armas. Se você não cair, ele vai vir em forma de um enganador. Se você não cair no enganador, aí ele vai vir no tentador. Ele vai te tentar. Ele vai colocar tentações. Ele vai procurar qual é a fraqueza da sua carne e vai tentar. E se você não cai no engano, se você não cai na tentação, ele diz, agora ele vai cair na acusação. O demônio é uma das roupas mais perigosas do diabo, porque a acusação machuca. A acusação, ela dói. E principalmente se ela for carregada de mentira. Quando ela é carregada de verdade, até que a gente é acusado, a acusação ela dói, mas quando tem verdade, você tem culpa, você entende que você tem culpa, embora esteja sendo acusado, mas você sabe que teve culpa. Mas quando o acusador vem, quando você não tem culpa, quando você não errou, quando você está correto, e o Satanás ele vem e acusa. O Salmo 109 é o salmo do acusador. É o salmo onde Judas foi levantado. Só que tem um detalhe: aqui tem pelo menos 6 maldições sobre a vida de Judas, que caiu sobre a vida deles. E o pior é que as maldições que veio sobre Judas, depois de ele acusar Jesus, desceu todo para sua família, foi descendo para a família de Judas completo. Nós vamos estudar o Salmo 109, você vai entender isso. Esse salmo está falando de Judas. Quem tem a sua Bíblia agora dá para você ler o salmo. Você está entendendo até aqui? Porque no versículo de número 9 ele vai dizer que Satanás está ao lado direito de Judas. Vamos lá. Versículo de número 1, todo mundo leia rápido, em alto e bom som alto. Não te cala, pois a boca do ímpio é a boca fraudulenta. Estão abertas contra mim. Fala em alto. Estão abertas contra mim. Tem falado Eles falam contra mim uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras de ódio e lutaram contra mim sem causa. E por causa do meu amor, são os meus adversários. São os meus adversários. Mas eu faço oração. Escute, presta atenção, presta atenção. Presta atenção, você vai estudar o salmo. Pega a sua caneta, presta atenção. Versículo de número 2. Pois a boca do perverso, a boca do enganoso, presta atenção, a boca do perverso, a boca do enganoso, estão abertas contra mim. Eles falam contra mim, presta atenção. Eles falam contra mim com língua mentirosa. Vamos lá, presta atenção. Perceba que aqui é acusação. Eles falam contra mim, são abertas contra mim, eles falam contra mim, eles mentem sobre, o texto diz, com língua mentirosa. É calúnia. Porque quando acusa você que você não fez, isso é uma calúnia. Com língua mentirosa, com língua mentirosa. Eles também me cercam com palavras de ódio e lutam contra mim sem causa. Aí o salmista vai dizer, a primeira defesa dele, a primeira arma que o salmista vai usar, é a primeira defesa, não é acusar ele de volta, não é falar mal dele de volta. A primeira defesa, versículo 4, vamos lá, primeira defesa. Ele tem pelo menos 3 ataques no versículo 2 e 3. E tem uma defesa no versículo número 4. Está escrito assim,
por causa do meu amor. Vamos lá. Por causa do meu amor. Os meus, eles são meus adversários por causa do meu. Eu não sei como está na sua Bíblia. Por causa do meu amor. Eles são os meus adversários. Mas eu me dou ou faço oração. Tem na sua Bíblia oração? Porém eu. É a primeira defesa. A primeira defesa é a oração. Irmãos, quem aqui já sofreu? Alguém já falou de você uma mentira? Quem aqui já sofreu uma acusação? Quem aqui já falaram contra você com ódio? Quem aqui já quiser destruir sua vida? Quem aqui já falaram com você? A única maneira não é você brigar, não é você discutir. A maneira de derrotar Satanás é a primeira coisa. Você desce para a oração. Ele diz: e por causa do meu amor eles têm ódio de mim, mas eu oro. Na minha tradução diz assim: mas eu me dou em oração. Quando você entra na oração, irmãos, por que ele ora? É simples. No livro do Gênesis, abra sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo número 1, versículo número 26 e 27. O texto diz: façamos-se, pois, o homem conforme a nossa imagem e também conforme a nossa semelhança, e que ele domine, ele diz, domine sobre, só vai dizendo, as aves dos céus, sobre a terra, sobre toda a terra. Sobre toda a terra o homem domina. Salmo 115, versículo 16. Porque os céus dos céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? A oração, que muita gente ainda não sabe, pensa que a oração, irmãos, nós imaginamos que a oração ela tem que ser porque nós estamos... Não. A oração é uma permissão, é uma legalidade absoluta para Deus operar nessa terra, através da sua vida. Quando você ora, você libera Deus para trabalhar através de você. Quando você ora, você dá autoridade ao santo de Israel para trabalhar através da gente. Todavia que a igreja começa a orar, o Espírito Santo tem liberdade para fazer. Por exemplo, às vezes o Espírito Santo não revela quando a igreja não ora. Quando a igreja cai em oração, o Espírito Santo começa a revelar e mostrar as coisas. Por quê? Porque a oração é assim. Porque Deus começa a mostrar os planos ocultos do diabo quando a igreja começa a orar. O salmista diz: quando eles me acusam, quando eles falam mal de mim, quando eles falam de mim sem causa, quando eles dizem a respeito de mim alguma coisa, quando eles me caluniam, então eu... Hoje em dia, irmãos, a igreja está diferente. Quando alguém fala mal da gente sem causa, a gente briga. A gente diz? Não, a gente só ora. A gente ora a Deus. Por quê, pastor? É simples. Vamos ver o resultado da oração do salmista. Salmo 109, versículo de número 5. E, presta atenção. E eles me retribuíram o mal pelo bem e o ódio pelo amor. O que é que o salmista tem? O salmista tem oração, ele tem bem, ele tem amor. Perceba as armas que ele está usando: bem, amor. Perceba, e oração. Versículo 6: põe tu um homem perverso, e sobre ele o que Satanás fique à sua... A sua Bíblia tem que ele fique à sua direita. Aí ele está falando de... é uma profecia para Judas. Por quê? Porque os Salmos, vou explicar para você os Salmos. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo número 24, lá no versículo 48, 49, o texto de Jesus falando sobre o discípulo de Emaús. Ele diz assim: não era necessário que se cumprisse o que a respeito de mim foi dito, que se cumprisse o que está na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Jesus está dizendo que o que ele viveu tinha que acontecer, o que os Salmos profetizavam foi o que Jesus viveu. Então esse Salmo 109, quando ele diz: a Satanás fique à mão direita de um homem, o texto diz: põe um homem perverso sobre ele, e que Satanás fique à sua mão direita. Aí está falando de Judas. Agora, vamos prestar atenção, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre Judas. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Abra sua Bíblia em Marcos 3, para você ver o que estava sobre Judas. Marcos capítulo 3. Não, por favor, como Mateus é primeiro, procure logo Mateus. Vamos lá para Mateus. Capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo número 10.
Evangelho de Mateus, capítulo 10. Deixa eu ver o que eu vi. Na minha Bíblia não tem um epígrafe. Versículo de número 2. Mateus 10, versículo 2. Está escrito assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são... Leia. O primeiro, Presta atenção. Ó, o nome dos 12 apóstolos são... Na minha Bíblia tem. Mas tem o texto assim: primeiro. Quem é o primeiro? Simão Pedro. O primeiro não foi Simão, mas Mateus colocou primeiro Simão Pedro. Você está percebendo aí? Porque o primeiro discípulo de Jesus não foi Pedro. O primeiro discípulo de Jesus foi João e André. Mas aqui Mateus colocou primeiro Simão Pedro. Vamos lá, presta atenção, vamos lá. Vamos ler o texto. O primeiro, Simão, sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão. E Filipe, e Bartolomeu, e Tomé, e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, eu não sei se na sua Bíblia está, Ilebeu, cujo sobrenome era Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, quem o traiu. E estes 12, presta atenção, versículo 5. Ele diz que Judas traiu, foi? Mas ó, e estes 12, o que Jesus fez com eles? Dando-lhe ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos... Vai. Pronto. Presta atenção, presta atenção. Pronto, os irmãos, todos que estão aqui, presta atenção. Existem lugares que Jesus não queria que eles entrassem para evangelizar. Por exemplo, isso aqui, os Jairus, principalmente os Jairus que gostam de evangelizar, alguns que gostam de evangelizar. Existem lugares que não é o tempo da gente entrar. Jesus tem que deixar lá. Porque nós dizemos assim: não, tem que salvar todo mundo, é verdade. Todo mundo tem que ser salvo. Mas tudo dentro do seu propósito. O Senhor disse assim: não entrei-vos em Samaria. Jesus não permitiu que eles fossem para Samaria. Vocês podem evangelizar em todo canto. E Samaria não entra. Não vão lá. Jesus sabia que se os discípulos fossem em Samaria antes dele, os discípulos iam fazer uma lambança. Jesus disse: vocês não podem ir em Samaria antes de mim. Primeiro eu tenho que passar em Samaria e fazer na vida de uma mulher, para depois vocês entrarem lá. Enquanto não, vocês vão fazer uma lambança lá. Não vão em Samaria. Ora, quando Jesus deu a primeira ordem para não ir, que aqui é a primeira comissão, para não ir em Samaria, acho que eles ficaram estarrecidos quando Jesus disse: vamos passar por dentro de Samaria. Ora, se lá atrás o Senhor tinha dito que não era para nós entrar em Samaria, agora o Senhor quer que a gente atravesse Samaria. Ele chamou esses 12, no versículo 5, ele diz: vocês não entreis em Samaria. Agora, irmãos, sempre glorifique a Deus, porque quando Ele não deixa você ir para Samaria, quando Ele não permitir que você vá lá, aquela Samaria Ele vai dar para alguém. Ele vai colocar poder em alguém para dar aquele lugar para alguém. Você sabia que o ministério de Filipe apareceu por causa de Samaria? Jesus entrou. Filipe, você vê poucos falando de Filipe, mas Jesus entrou em Samaria. Ele mudou a vida daquela mulher. Mas se você prestar atenção, você não vai ver. Eu não me lembro bem se Jesus fez milagres ali. Eu sei que ele ficou 2 dias. O texto diz: ele ficou 2 dias. Ele pregou para a mulher. Ele ficou 2 dias. Embora alguns textos dizem que ele, passando em algumas cidades, curava as pessoas. Só que a Bíblia diz que quando Filipe foi lá, Filipe saqueou Samaria. Filipe entrou em Samaria. Filipe pregou, curava os leprosos, curava os enfermos. Filipe destronou Samaria naquele lugar. Mas aqui eu digo: vocês não vão em Samaria. Jesus sempre tem uma Samaria para um Filipe. Por isso que às vezes a gente fica, Senhor, por que o Senhor não quer que eu vá? Mas às vezes Deus tem um tempo certo para a gente ir. Não vão em Samaria. Como o versículo 5, vamos continuar. Não entreis em cidade de Samaritana. Versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando forem pregarem, dizendo: o reino do céu tem se aproximado. Versículo 8, vamos lá, vai.
Vixe, presta atenção, presta atenção. Olha, escute, olha o que Jesus está dizendo assim. Vamos prestar devagarzinho, bem devagar, não tenha pressa. Jesus disse: curai os enfermos. 1. Purificai os leprosos. 2. Ressuscitai os mortos. 3. Expulsai os demônios. 4. Perceba, olha o que é o ministério. Olha o que é. Jesus disse assim: eu estou enviando vocês para uma batalha terrível. Agora, só que entre esses 12, sabe quem está indo? Com poder. Judas Iscariotes tinha poder para curar leproso. Judas Iscariotes tinha poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos e tem poder para expulsar os demônios. Judas Iscariotes, junto com todos os outros discípulos, recebeu de Jesus a mesma autoridade para fazer a mesma coisa. Então quer dizer que Judas, ele não era traidor, pelo contrário, Judas era um apóstolo cheio de poder, autoridade de Deus para curar enfermos, expulsar demônios, até ressuscitar mortos. Ele tinha poder até sobre a morte. Por quê? Porque o texto diz que Jesus chamou os 12, foi ou não foi? E deu aos 12 esse poder. Agora eu pergunto, a profecia do Salmo 109 vai canalizar em Judas e põe um homem à direita de Satanás. Oh, glória! Olha aí, o homem que à direita de Satanás. Agora, esse Satanás, quem se lembra que eu falei das roupas de Satanás? Esse Satanás aqui é o acusador. Quando o homem fica à direita de Satanás, quando ele se torna acusador. Quando ele é um acusador, ele começa a se alinhar direto a seus irmãos, porque o que tem de pessoas dentro da igreja que se alinhou a Satanás faz muito tempo. Quando ele entra dentro da caixa do acusador, quando ele não vê as coisas, ele só acusa as coisas. Quando ele não analisa as coisas, ele só acusa as coisas. Quantas acusações as pessoas acusam sem nem saber qual é o propósito, sem nem saber qual é a razão. O texto diz que ele seria a mão direita de Satanás só por causa de uma coisa. Porque ele é o acusador, porque Satanás é o acusador. Só que no versículo 9 diz que esse camarada tinha poder para expulsar enfermo, ou para curar demônios. Troquei tudo. Para expulsar demônios e curar os enfermos. Entendeu? Ele tinha poder para ressuscitar morto. Como é que ele virou o braço direito de Satanás? Vamos ver Judas transformando nisso. Vamos ver Judas. Enquanto os outros estão caminhando para dentro de outro salmo que fala sobre os apóstolos, Judas está caminhando o braço direito de Satanás, com todo o poder, com toda a autoridade. Vamos continuar aqui nesse versículo aqui. Vai, eu vou ler o versículo número 7, por favor. Vai. Perdão, versículo 8 ainda. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem cobre os vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem tuas túnicas, nem calçada, nem bordão, porque digno é. Vamos lá, digno é o quê? Pronto, aqui é onde entra o engano de alguns pastores. Irmão, eu vejo muitos pastores, eu vejo gente falar, não, as coisas de Deus, de graça receber, de graça, mas não entende isso aí. Porque, presta atenção, aí está escrito, de graça dei, de graça é ou não é? Mas o versículo diz assim embaixo, porque é digno o trabalhador do quê? Do seu salário. Oxe, não é para dar de graça? Não é para receber, não é para dar de graça? Você não recebeu de graça? E como é que Jesus está dizendo assim que você tem que receber? Porque o seu salário. Preste atenção no versículo. Porque tem pessoas que acham que o pregador tem que pregar de graça. Por exemplo, o pregador vem lá do Maranhão. Ele tem que vir de graça, ele tem que pregar de graça, volta para o Maranhão de graça. Porque não, Jesus disse que graça receber de graça. Está escrito isso aonde, irmão? Aí é uma comissão dos 12 apóstolos. Ele envia essa comissão. E esse graça receber de graça dai é os dons do Espírito que ele colocou. Os dons, você vai cobrar pelos dons de Jesus? Você recebeu de graça os dons?
Ele deu a autoridade do dom, ele deu a força de pregar. Mais detalhe, ele diz assim, não leve alforje, não leve ouro, não leve... Não é para levar ouro nem prata, é ou não é? Por que você não vai levar ouro nem prata? Jesus está dizendo assim, porque quando vocês forem pregar, aonde vocês forem pregar, o povo que vocês estão pregando é quem vão sustentar vocês. Entendeu? Agora, Jesus disse que não é para eles cobrar o que eles estão fazendo com o dom. Eu cobro para curar você. Eu cobro para ressuscitar sua pessoa. Alguém da sua casa. Eu cobro para expulsar esse demônio. Não, isso aí é outra coisa. Mas quando você vai na comissão, você não cobra, porque você recebeu de graça. Mas é digno o trabalhador do seu salário. Se você vai, você tem que receber. Você não vai trabalhar se não receber. Então Jesus está comparando a obra com um trabalho. Agora, dentro desse contexto aqui, vamos prestar atenção. Volta para o Salmo 109. Vamos voltar para o Salmo 109, vai. Salmo 109. No versículo de número 5. O versículo de número 6. Põe um homem perverso. Como é o homem? Perverso. Escuta. Põe um homem perverso. Presta atenção, irmão, o homem é perverso. Agora eu pergunto, como é que o homem está com Jesus? Você não vê nem Judas falando na Bíblia, não sei algumas vezes, aí vai ser bem curta. E o texto diz que ele é perverso. Põe um homem perverso. Aqui foi onde o aguilhão que Satanás pegou. Primeira coisa, o homem é perverso. E ele é o que Satanás fique à sua direita, na minha tradução. Porque no coração dele, ele era perverso. No coração, ele era perverso no coração. Embora não manifestasse, tem muitos homens, irmãos, que são perversos. Mesmo sendo cheio de poder de Deus e são perversos. Mesmo caminhando com Jesus, mas são perversos ainda no seu coração. Ele era perverso, olha o que eu diria, e ele era perverso. Versículo número 7, vai, versículo 7, mude para o 7. E quando ele, agora presta atenção, olha o que o versículo 7 diz. E quando ele for julgado, seja condenado o quê? Seja condenado a sua oração. A oração dele não será respondida. É por isso que quando Judas se arrependeu, você lembra que Judas se arrependeu? Ele se arrependeu. Aquele arrependimento não foi ouvido. Porque aí o Salmo 109 diz, a sua oração não seja respondida. Deus não poder responder aquela oração. Porque o salmista profetizou. Porque esse salmo aí é sobre Judas. É o salmo de Judas. Então lá na frente você vai entender melhor. E a sua oração não seja atendida. Vamos continuar. Versículo 7. E quando ele for julgado, seja condenado. E a sua oração não seja. A sua oração, o seu pecado não seja. Até na sua Bíblia tem. E a oração se torne em pecado. A sua oração. Até a oração virou pecado. Vou continuar 8. Vamos lá. Que seus dias sejam poucos. Morreu novo. E outro tome o seu. Presta atenção. Que o seu dia seja um pouco. E outro tome o seu ofício. Alguém tomou o lugar de Judas? Sim. Matias colocado pelo homem. Mas quem tomou o lugar dele de verdade não foi Matias. Glória a Deus. O apóstolo Paulo. Amém. Escute, tudo que Paulo fez era para Judas fazer. Tudo que o apóstolo Paulo pregou, as maravilhas que o apóstolo Paulo operou, era de Judas aquele ministério. O ministério de Paulo era de Judas. O ministério de curar, de transformar, enfim, até de escrever as cartas que ele escreveu, tudo era de Judas Iscariotes. Mas ele disse, mas outro tome o seu lugar. Porque Matias, vale pratos, vamos lá, pratos. A gente dizemos que foi Matias que ocupou o lugar de Judas. E na verdade não é totalmente errado, porque Judas ali foi Pedro na carne. Pedro o primeiro. Eu falo no sentido da carne, não é sentido de Pedro estava, não. É porque Pedro era ser humano e cheio de defeito como nós. Porque nós temos uma mania de querer santificar os apóstolos mais do que nós. Olha, nós que estamos aqui, oramos, eu gostava de orar mais que os apóstolos. Você sabia? Toda vez que os apóstolos, Jesus ia orar, os apóstolos ficavam dormindo. Jesus foi para o mundo da transfiguração, os apóstolos dormindo. Jesus foi orar no Getsemane, os apóstolos dormindo. Jesus ia para um lugar, os apóstolos ficavam brigando entre eles. Eu sou maior, eu sou maior. Você está entendendo? E a gente fica dizendo, os apóstolos eram homens santos. Isso aí é da igreja católica ainda, então.
É que só na igreja católica que eles... só na igreja católica que eles são os santos, os mais santos, né? Os santos barrocos. Na igreja católica eles são considerados santos, a gente faz até oração, São Pedro, São não sei o quê. E nós não. Nós acreditamos que santo é só Jesus. Os apóstolos tinham defeito tanto quanto nós tínhamos. Livro de Atos, vamos ver a escolha de Matias que não estava dentro do propósito de Deus. Ó, vamos lá. Matias não foi Deus que escolheu. Acho que é o versículo de número 13, se me falha a memória. 26. Eu sei, é porque eu quero pegar logo do começo. É o 15. Pronto, a partir do 15, vamos. E naquele dia, levantando-se quem? Pedro. Olha, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidos, cerca de 120, disse-lhe: homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Onde foi que Davi falou sobre Judas? Nos Salmos. Entendeu? Vamos lá. Sobre Judas, guia daqueles que levaram a Jesus. Guia, parece que ele é o guia. Que levaram Jesus, porque ele foi cortado conosco e obteve parte nesse ministério. Presta atenção. Ora, este homem comprou um campo com recompensa da iniquidade, caindo de cabeça, ele estourou dividindo-se ao meio, e todas suas entranhas jorraram para fora. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, se o campo se chama Alcadema, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro da onde? Escute, então o livro dos Salmos está falando de quem? De Judas. Ó, que está escrito no livro dos Salmos. Os Salmos estavam profetizando sobre ele. Vamos lá. E a sua habitação fique... Vamos lá, a maldição de que Pedro está falando, ó. Fique desolada, e nenhum homem habite nela. E outro tome o seu bispado, ou seja, o seu lugar. Então onde é o texto que fala que alguém ia tomar o lugar dele? Salmo 109. Salmo 109. Versículo 8. Então o Salmo 109 é o Salmo de Judas Iscariotes. Vamos lá. Tome o seu lugar. Portanto, destes homens que nós temos acampado, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre ele foi levado para cima. Olha o que ele está dizendo assim: dele seja ordenado para que seja testemunha conosco, da sua ressurreição. Irmãos, preste atenção aí. Preste atenção que Judas, aí quem se levantou foi Pedro. Pedro se levantou no meio da congregação, não foi o Espírito de Deus que mandou. Não foi o Espírito de Deus que mandou, foi Pedro que se levantou. Então diz, levantando-se Pedro, não foi Jesus que mandou. Aí Pedro, ele se levanta, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo não tinha nem enchido eles ainda. Ele não estava nem cheio do Espírito Santo, estava no cenáculo reunido, mas o Espírito Santo não tinha enchido eles ainda. Não estava nem pela direção do Espírito ainda, porque o Espírito só vai batizar ele no capítulo número 2. Ele se levantou e escolheu Matias. Versículo de número 23, leia o versículo 23. E entre eles apresentaram dois, José, chamado Barsabas, que tinha o sobrenome de Justus, e Matias. E eles oraram e disseram, vamos lá, e disseram, tu, Senhor, que concede os corações de todos os homens, mostra qual destes dois escolhido. Versículo 25. Para que eles tomem parte neste ministério, apostolado do qual Judas, por sua transgressão, caiu, que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. O que o texto diz? E eles tiraram sorte sobre Matias, e ele foi contado entre os... Só que tem um detalhe, Matias só aparece aí. Alguém leu na Bíblia algum milagre de Matias? Você vê Matias fazendo alguma coisa aí na Bíblia? Tem alguma coisa que ele fez? Tem pelo menos uma alma que Matias ganhou? Nem todos que estão no ministério, na verdade, têm ministério. Saiba disso, irmão. Nem todos que estão no ministério, na verdade, têm ministério.
Tem gente que tem nomeatura de obreiro, pastor, presbítero, diácono, mas na verdade ele não é diácono, ele não é pastor. Porque não basta ter nomeatura, Agleuma. Não basta ser levantado pelo homem, tem que ser levantado pelo Espírito Santo. Porque quando é levantado pelo homem, não surge resultado. Quando Deus levanta, o resultado é outro. Pedro levantou, mas não tem cura de Matias, não tem pregação de Matias, não tem uma alma ganha por Matias. Não tem nada feito por ele. Não tem nada que esse homem deixou assim para assim. O Matias passou e curou o enfermo, embora ele tenha feito, mas o Espírito Santo não deixou os escritores colocar nada sobre ele. O Espírito Santo está nos ensinando para nós uma coisa, é que nem todos que ocupam uma posição de fato estão na posição que Deus quer. Ou Deus o chamou para aquela posição, o homem o colocou. Porque Pedro, precipitadamente conhecendo o Salmo 109, Pedro diz, não, temos que colocar alguém no seu lugar. Só que eu digo uma coisa para vocês, eu pergunto uma coisa para você. Quem escolheu os apóstolos? Quem escolheu? Então quem pode colocar outro apóstolo? De quem eram os apóstolos? E quem foi que mandou Pedro colocar o outro apóstolo? Pedro não podia colocar o apóstolo entre os 12. Só que a Bíblia diz que o Senhor vai lá e escolhe Paulo. Aí sim, Paulo tomou tudo que Paulo fez era para Judas fazer. Tudo que Judas fez, tudo que Paulo realizou, esse era o ministério de Judas. Ele pegou o ministério de um Judas e arrebentou com a Ásia, ganhou a Ásia inteira para Jesus. Escreveu 21 epístolas que compõem o Novo Testamento. Paulo, só para você ver, outro tomou o seu lugar. Isso é uma maldição, irmão. É uma grande maldição. Deus preparou um lugar para você. Deus te deu um lugar. Deus te deu o lugar que Judas estava era um lugar de destaque. Primeiro porque ele era aquele que era até um tesoureiro. Deus preparou para Judas um lugar de autoridade. Deus colocou para ele, deu para ele autoridade para curar enfermo, ressuscitar morto, deu autoridade para expulsar demônios, deu autoridade para ele fazer maravilhas. E esse homem perdeu o lugar dele e outro ocupou o lugar dele. Porque às vezes nós achamos assim, não, Deus deu o ministério, Deus não vai tomar o ministério nunca. Quem foi que disse para você? Irmãos, existem alguns erros que todos os obreiros cometem. Todos os líderes cometem. Primeiro erro que um obreiro, um líder, você que foi chamado, que pode cometer, é ser lento naquilo que Deus falou para você. Se Deus mandou você fazer e você está protelando, fica tranquilo. Deixa o tempo passar, daqui um dia alguém está fazendo no seu lugar. Se Deus mandou você falar alguma coisa e você não falou, vai vir alguém e vai falar, porque você não falou. Deus sempre vai... E se você bambear, Deus arranca você e põe outro em seu lugar. Não, mas eu tenho um título, mas o título não vai funcionar nada se não houver o poder. Porque o que é importante não é o título, o importante é ter o poder. Se você tem um poder que nem Paulo escrevia suas cartas e dizia assim, eu sou o menor dos apóstolos. Ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. A prova que ele tomou lugar é que ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Mas esse menor dos apóstolos fazia maravilhas. Por quê? Porque tinha um poder. Então, o texto diz, e Judas perdeu o seu lugar. Você vai perder seu lugar para quem? Você vai deixar seu lugar para quem? Quem vai ocupar seu lugar? Irmão, se vocês não se converterem logo, alguém vai ocupar seu lugar. Se vocês não abrirem os olhos logo, alguém vai ocupar seu lugar. É o que acontece dentro da igreja. Dentro da igreja, os crentes, os obreiros, ficam muito tempo dentro da igreja. Eles ficam brincando dentro da igreja, eles não se importam. Aí vem alguém lá da rua, um prostituto que estava nas drogas, na prostituição. Ele passa pouco tempo dentro da igreja, já está ocupando o lugar, já prega melhor, já ora para Jesus curar enfermo, já ora para Jesus expulsar demônio, ele já está cheio de Deus. Aí o outro chega assim, mas eu cheguei primeiro do que ele. É verdade, mas você não ocupa a posição, Jesus botou alguém no seu lugar. Ah, mas eu estou aqui na igreja há mais tempo. Você pode até estar mais tempo, mas se não ocupa a sua posição, outro vem e ocupa o seu lugar. Os jovens que ficam brincando, está lá no grupo, está lá, a sua oportunidade de cantar, você tem a oportunidade de louvar, de cantar
exaltar a Deus. Você tem a oportunidade de pegar esse microfone, que não é pouca coisa, isso aqui é muita coisa. Lá na escola onde você estuda, se der um microfone para um dos seus coleguinhas, ele se treme inteiro, porque ele não consegue falar no microfone. E você, só de tanta na igreja, você pega no microfone diante de um monte de pessoas, não se treme. Isso aqui isso aqui já é uma autoridade para você, já é um controle que você tem. Você não sente mais vergonha, porque o Espírito Santo começou a tirar a vergonha, e você vai, isso aqui é uma grande coisa. Aí fica lá, fica botando marra, não quero esse louvor, não, porque fulano só louva, não sei o que. Sabe o que acontece? Aí vem alguém lá de fora, dá o dom, louva mais que você, vai estar cantando no seu lugar, e você vai ficar lá fora, sendo besta. Irmão, se Deus lhe deu uma posição, se Deus lhe diz, canta, canta. Se Deus lhe deu um lugar, fica no lugar. Mantenha a sua posição. Se Deus te deu unção para apóstolo, se Deus lhe deu unção para pastor, se Deus lhe deu unção para pregador, se Deus lhe deu unção para cantor, não abandone o seu lugar. E como é que abandona o lugar, pastor? Vou dizer, é simples, é simples. Como foi, agora eu pergunto, como Judas foi perdendo o lugar? Simples. Ficou do lado de Satanás, à direita de Satanás. Como? Em vez de ele profetizar e usar o ministério dele para fazer o ministério de Jesus crescer, não! Ele ficou do lado do acusador, ele só sabia acusar. Isso assim está errado, 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 isso assim está errado. Alguém vai entrar no seu lugar. Alguém vai entrar. E quando entrar vai ser melhor do que você. Quem já viu, irmão? Que nem eu tem, não, tem melhor, meu irmão. Não, porque eu sou eu, é você, tem gente melhor do que você, meu irmão. Mas igual a mim não faz mais não, você faz coiteira, alguém faz alguém que presta, alguma coisa que presta. É ou não é? Porque tem gente que acha que é insubstituível, irmão. Eu seria um burro, um besta, um diploma lá em casa. Você, eu sou melhor do que eu. Não, irmão, Deus levanta alguém que é melhor. João era um pregador consciente, que tinha isso na cabeça dele. Vem alguém aí que é muito maior do que eu. Vem alguém aí, eu só sou o que batiza com água. O que ele vem aí? Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que só sabe batizar com água, mas tem alguém que sabe batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Tem alguém que só sabe exaltar as alpacas dos pés, e tem alguém que sabe caminhar com seus pés em direção a Jesus. Tem alguém que só sabe descer as pessoas e pregar raça de víbora, mas tem alguém que diz, filhinhos, não pequeis. Mas tem alguém que olha para as pessoas e o coração delas treme. Tem Jesus que é melhor. Amém, Jesus. Tem sempre alguém melhor. Não adianta. Vamos lá. Salmo 108. 109, melhor, perdão. Não perca o seu lugar nunca. Ore. Porque, irmãos, nós caímos nas armadilhas do diabo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Ricardo, o Brad Jailson, Leuba, nós somos tentados a perder o nosso lugar por uma coisa. Deixa eu explicar. Porque ele disse que estão falando mal de mim sem eu fazer nada. Ele disse, com língua mentirosa. Aí qual é a nossa tentação? É cair na armadilha. Quando a gente cai na armadilha, o inimigo começa a levantar contra nós, começa a perseguir. E a gente, em vez de orar, vamos relutar. O salmista disse, eu caí e fui orar. Aí sabe o que aconteceu? Aquele que perseguia ele foi quem perdeu o lugar. E ele, só porque estava orando, continuou no lugar dele. Vamos, versículo de número 8. Vamos lá. Olha a maldição. Olha aí, versículo 8, presta atenção. Que os seus dias sejam poucos, não vai viver muito. E que outro tome o seu ofício. Versículo 9, meu Deus. Que os seus filhos sejam órfãos e a sua esposa... Meu Cristo. Seus filhos sejam órfãos. Por quê? Porque ele vai morrer cedo. Porque o texto diz que seja pouco os seus. Então certamente os filhos ficam órfãos e a mulher fica viúva, porque ele não vai muito longe. Porque quem perde o seu lugar fica do lado do acusador, exatamente a vida dele não vai muito longe. Não vai muito longe. Irmãos, os princípios da palavra de Deus, eles são muito claros. Irmãos, faça de tudo para nunca ficar do lado do acusador. Sempre procure ver a coisa melhor, porque ele sempre procura ver a pior coisa das piores. A Paulo diz assim, examinai tudo, só que retei o bem delas. Mas nós fazemos o contrário, não é? A gente passa ali, Ricardo está conversando ali com alguém. Vamos supor que o Ricardo está conversando com uma moça nova ali na rua.
Só que se passar um crente, nunca vai pensar assim, será que ele está evangelizando? A maioria deles vai dizer assim, será que o meu irmão está cantando aí? Está cantando aquela mulher? É assim, irmão. Detalhe, é os crentes que faz isso, não é o pessoal do mundo, não. Ninguém nunca retém o bem. A gente sempre está retendo a parte mal, é ou não é? Se passar, se vê Josimar conversando com a irmã, Josimar já está rufiando. O pessoal não precisa, não vê, às vezes está conversando uma coisa que não tem nada a ver. É sempre assim, irmão. Nós somos, e às vezes nós dizemos que é o diabo. Eu digo, não, meu irmão, preste atenção uma coisa. Olha o que ele diz, que fiquem, nós nos tornamos o lado dos acusadores. Que fiquem órfãos seus filhos e a sua esposa esteja viúva. É uma maldição. Ó, versículo 10, vamos para o versículo 10. Que os seus filhos, meu Jesus, na minha tradução diz assim, que os seus filhos sejam vagabundos. Meu Jesus de Nazaré. Vagando, meu pai. Que seus filhos continuamente vagabundos e pedintes, mendigo, que eles também busquem o seu pão em lugares desolados. Olha a maldição sobre os filhos de Judas. Porque a pessoa, se alguém diz assim, irmão, hoje eu vou pregar sobre os filhos de Judas, alguém ficaria dizendo, na Bíblia não fala os filhos de Judas? Claro que fala, tá aí. Por quê? Porque o Salmo 108, o 109 é falando de Judas. Você leu lá, você viu Pedro dizendo em Atos que o Salmo 109 é falando a respeito dele. Entendeu? Então tá aí os filhos de Judas aí. Os filhos dele virou o quê? Vagabundo. A esposa viúva. E os filhos dele buscavam pão e não encontrava. Mendigo, nos lugares desolados. Só por causa de uma coisa. Ele ficou do lado do acusador que acusou o unigênito Filho de Deus. Vamos continuar no texto. Versículo 11. Lance o credor mão de tudo quanto tens e despoje-nos Meu do Jesus. estranho do seu trabalho. Que o tosqueador apanhe tudo que ele tem, ou o credor, tudo que ele tem, e os estranhos despoje do seu trabalho, tudo ele vai ser tomado, tudo é tomado, presta atenção, é a pobreza se alaxando. Agora, vamos aqui, irmão, agora vamos entrar aqui. Aí está dizendo que a família dele vai ficar totalmente pobre, né? Sem nada. Porque tem gente que acha que pobreza, não, eu sou pobre, mas eu tenho Deus. Pobreza é uma maldição, irmão. Pobreza nunca foi. Quem disser que pobreza, Deus ama os pobres, Deus ama a pobreza, quem foi que disse Deus odeia a pobreza? Porque se Deus gostasse de pobreza, lá no céu ele tinha feito uma casa de taipa para ele morar. Não. Lá, quando você vai trabalhar, na BR, eles fazem pinche, não é? O pinche lá no céu é ouro. No chão lá, no céu, no chão eles usam ouro. Aqui você usa cerâmica, porcelanato. Quem conversa lá no céu, o Senhor, no chão, para você pisar é ouro. Só para você ter ideia. Será que é rico? O chão lá é ouro. E as portas de cristais, palácio de esmeralda, pedra, e o texto diz, e pedras preciosas. Essas pedras preciosas quer dizer pedras que nós nunca conhecemos. Entendeu? Deus odeia a miséria, e a miséria está aqui numa forma de uma maldição, é ou não é? Quando eu falo, irmãos, pobreza, nós entendemos o sentido de pobreza, que as pessoas dizem, aqui é pobreza de verdade. Pobreza é não ter o que comer, isso aí é pobreza. Pobreza é não ter o que vestir, isso aí é pobreza. Pobreza é você virar pendite na rua, quando você anda pedindo na rua, isso é pobreza, isso é miséria, isso é maldição. Está aqui o texto, olha o que o texto diz, isso aqui é maldição. Isso aqui é pobreza. Nós, na verdade, somos ricos, graças a Deus. Você já comeu hoje, graças a Deus. Não teve que pedir a ninguém. Mesmo que seja um pouco ou muito, mas na sua casa tem, pela graça de Deus. O pão de cada dia Ele concedeu. Você botou sua roupinha, mesmo que seja assim, mas é sua roupinha, graças ao Senhor. É ou não é? Nós somos abençoados e seremos mais abençoados ainda, para a glória de Deus. Olha aí. Veja que a maldição está vindo, em forma de pobreza. Porque quem Satanás sabe que uma coisa que humilha o homem e a pobreza humilha o homem. Quando ele vai tentar Jesus diante de Jó, o que é que ele diz? Tira tudo que ele tem para tu ver. Se ele não blasfema, porque não tem nenhum homem que não blasfeme com a pobreza. Porque as pessoas entendem, Josimar, o texto que Jesus falou, é mais fácil um camelo entrar no buraco, passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu, né? Aí a gente confunde aquele texto, mas está pensando que Jesus está favorecendo e dizendo que pobreza é quem entra no céu. Você está enganado.
Até porque se Jesus estivesse falando isso, você tem que ler o contexto direito. Se ele estivesse falando isso, ele seria uma contradição. Abraão, rico. Jacó, rico. Isaac, rico. Diz a Bíblia que Isaac era próspero a 100 por 1. De tão próspero que ele era. A Bíblia diz que Abraão era um dos homens mais poderosos, que alguém queria dar, os reis queriam dar tesouro, ele disse, não, eu não preciso do teu tesouro, não preciso do seu despojo, para depois de um dia que enriqueceu Abraão. Quem enriquece Abraão é o Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Eu acho que não falou de Israel, que Israel só é depois. E Jacó, rico. Davi, eu preciso falar da riqueza de Salomão? Nem precisa, não é? Eu não estou dizendo que isso é abençoado quem é rico. Estou falando uma coisa para você. É que miséria, Deus não coloca miséria na vida de ninguém. Porque a miséria é um tipo do juízo. Satanás disse logo muito bem, se Jó ficar na miséria, Jó blasfema contra ti. Porque ele sabe que a miséria machuca com o homem. Ele sabe que a miséria maltrata o homem. Ele sabe que a miséria... Então, você não pode deixar. Vou deixar você tocar nele só por um tempo. Eu vou provar para você. Aí o que quando a Bíblia diz que depois Deus restituiu para Jó o quê? Tudo em riqueza. Deu para Jó. Porque as pessoas confundem, irmãos, pobreza e achar que Deus favorece a miséria. Pobreza não é miséria. Miséria é miséria. Vamos lá, continuar no versículo de número 13, não é? Versículo de número 12. Que não haja ninguém que estenda... Santo Deus, irmão. Que não haja ninguém que tenha misericórdia, até que ele nem haja ninguém para favorecer. Suas crianças fiquem órfãos, misericórdia. Que a sua posteridade seja cortada fora, e na geração seguinte, que o nome deles sejam apagados. Que a iniquidade de seus pais seja lembrado com o Senhor, e que os pecados de sua mãe não sejam apagados. Até a mãe não teve, até a mãe vai estar pagando aqui, ó. Não sejam apagados, e que eles estejam continuamente diante do Senhor, e que ele corte fora a lembrança deles da terra, porque aquele que não se lembra de mostrar misericórdia, mas persegue o pobre e o homem necessitado, para que pudesse até mesmo matar o quebrantado de coração. E como ele amou amaldiçoar. Olha aí, ó. Ele amou o quê? Olha o que era que Judas gostava. Amou amaldiçoar. Ou na sua Bíblia, amou a maldição? Amou a maldição. Qual é o versículo 17? Como ele amou amaldiçoar, que o mesmo venha, que a mesma venha a ele. Como ele não se deleitou em abençoar, ele se afaste. Bom, que versículo forte é esse aí? Olha que versículo é. Olha o versículo diz. Ele amou a maldição, não é? Ele gostou de amaldiçoar, não foi? Então o que acontece? A bênção vai se afastar? Por isso, quando a Bíblia tem um cuidado das nossas palavras, exemplo, lá na minha casa, por exemplo, eu não vou falar de casa, eu vou falar da minha casa. A minha casa é a única vez que minha esposa me vê bravo. Porque não vai pensar que lá, rapaz, o pastor é bem santinho. Que conversa você foi disse isso para você? E pode ser qualquer um. Se qualquer mulher que tivesse casado comigo, você comia osso. O negócio era pesado. Não queria nem saber. Porque eu não sou hipócrita, mano, chegar com... eu sou, lá em casa eu sou santo. Não, não sou santo não. Pelo contrário, sou um homem como qualquer outro homem. Mas só tem uma coisa que me deixa irado. Com a minha esposa. Não que minha esposa é uma benção. Minha esposa me dá tudo nas mãos. Tudo é na mão. Eu fico deitado, ela me leva comida para mim, a minha roupa é pronta, tudo ajeitadinho. Minha esposa é excelente. Só tem uma coisa que eu não gosto. É que às vezes ela fala palavras que ela nem sabe que está liberando uma palavra de maldição. Porque eu percebo isso. Algumas pessoas não percebem. E às vezes ela começa a reclamar de alguma coisa e libera uma palavra de maldição sem querer. Não, lógico que é a força da expressão que nós vivemos em Jaguaribe. E ela falia, e a única coisa que eu fico bravo, às vezes quando ela vai dar um carão no menino, e ela dá um carão e sem querer, lógico que ela não tem um propósito, mas libera uma palavra de maldição contra o menino. E aí eu fico logo bravo de dizer, você não tem noção da palavra que você falou? Repreenda, Deus está repreendido agora, em nome de Jesus. Porque quem gosta de amaldiçoar, o que é que o texto diz?
a bênção se afasta. Quem vive de amaldiçoar. Irmãos, e Satanás faz a igreja falar em maldição o dia inteiro. Por exemplo, converse com alguém hoje mesmo, você vai perceber. O camarada está conversando com você e ele está ali amaldiçoando de vez em quando. Por exemplo, aqui mesmo a nossa irmã aqui estava falando sobre a netinha, dizendo assim, a minha tá morrendo, não sei de quê. Eu disse logo, não, precisa morrer não. Eu disse logo, precisa morrer não. Ela está vivendo de bênção. Porque nós falamos maldição direto. Estou morrendo de cansado. Vou dar um infarto. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de cansaço. Estou morrendo de sono. Você está morrendo? É. Se você estivesse morrendo mesmo, eu garanto que você não estava falando, não. Estou vivendo. Se você estivesse morrendo mesmo, eu garanti que você piava ligeiro. Eu garanto que muita gente ia se lembrar da UPA bem rapidinho. Me leva para a UPA. Irmãos, tira essas palavras de maldição da sua boca. Tenha cuidado com a palavra que você fala, porque porque, irmãos, você acha que Satanás tem como nos enganar mais, no sentido de fazer você ser que nem você era? Porque a mãe, a mulher do mundo, o que é que ela faz? Ela chama o marido de maldito, infeliz das costas da boca, perdão. É ou não é? O pessoal do mundo tem esse linguajar? Às vezes eu tiro porque eu vejo o pessoal do mundo, às vezes eu fico olhando esse pessoal do mundo, conversando às vezes, aí é diabo, 600 cão, eu não aguento nenhum que dirá 600. 600 cão, não sei mais o que. E às vezes com o filho. Deus, às vezes, um dia desse eu estava ali em minha mãe e sentei na calçada e uma mulher falando com o filho, dizendo assim, se apaga. Você está entendendo? Um crente não vai fazer isso, não é? Não vai dizer um negócio desse, eu acredito. Eu creio, né? Não vai dizer isso. Então, o inimigo não tem como nos pegar para nos fazer dizer isso. Mas ele faz a gente dizer sem que você perceba. Como? Na força de expressão que eu acabei de falar que você usa constantemente. Estou morrendo de cansado. Estou arrebentado, não sei de quê. Aí conversando com a pessoa, rapaz, teve um acidente ali. Você acredita que quando você tem um infarto, agora vem conversando sobre infarto, quando você tem um infarto, você não sei o que, aí tem que dizer você direto. Aí meu colega trabalha assim, eu digo, eu te repreendo. Tá repreendido em nome de Jesus. Porque quando você tem um acidente, a pessoa tá. Só que às vezes a gente conversando, a pessoa não percebe que alguém está dizendo você. Então, ela não está dizendo, rapaz, quando acontece um acidente, é assim não. Ela diz assim, quando você tem um acidente, ela está dizendo que você que tem. Entendeu? Ela está te amaldiçoando sem que você perceba. É ou não é? Salmo 109, vamos lá. Vamos continuar. Esse salmo é terrível. O salmo de Judas é o 17, não é? 18. Olha, a bênção se afasta dele. A bênção, ela se afasta. Olha a minha tradução, está escrito assim, ó. Porque em abençoar, a bênção se afasta dele. Não sei se a sua Bíblia tem do mesmo jeito que está na minha. A bênção se afasta dele. Como ele se vestiu com a maldição. A roupa é uma. Perceba que a maldição é uma roupa. Perceba? No versículo 18, tem se vestir na sua Bíblia? Como ele se vestia mal. Se vestiu de maldição. A maldição é tipo uma roupa. Como ele se vestiu da maldição, versículo 18, como ele se vestiu com a maldição, como? Que com sua veste, que ela entra em suas entranhas, como água e como óleo em seus ossos. Ó, nas entranhas como água e nos ossos como óleo. Olha o que é que a maldição faz. Vamos lá. Seja para ele como roupa, que cobre por cima, e com a qual se cinge continuamente, que esteja e seja a recompensa dos meus adversários, vinda do Senhor, daqueles que falam mal contra minha alma. Mas faze tu por mim, ó Deus, o Senhor, por causa do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois sou pobre e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. O salmista falando, o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra, e quando declina sou sacudido para cima e para baixo da lacusta,
Meus joelhos estão fracos pelo jejum. Olha o que ele está fazendo. Olha a arma que ele está usando. Meus joelhos estão fracos pelo jejum. E a minha carne falta de gordura. E também me tornei uma vergonha para eles. Quando olham para mim, balançam as suas cabeças. Ajuda-me, Senhor. Ele está orando. Ajuda-me, Senhor. Deus meu, salva-me. Segundo a tua misericórdia. Que eles saibam que eles saibam que está a tua mão e que tu, Senhor, o fizestes. Que amaldiçoe, mas abençoe. Lê o versículo 28, vai, na sua tradução. Abençoe eles, mas abençoe tu. Levante-se, mas fique confundidos e alegre-se com teus servos. Sejam confundidos. Alegre-se, porém, o teu céu. Versículo 30. Vai. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvarei entre a multidão. Pois ele estará à direita do... Vai. Para salvá-lo daqueles que condenam A sua alma. Versículo 30, você vê, ó. Eu louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Aonde? Louvá-lo-ei entre a multidão. Entre a multidão. Ele está dizendo assim, entre a multidão. Esse grandemente está dizendo assim, eu vou berrar. Esse grandemente, o Leuba, esse grandemente quer dizer que diante da multidão o grito dele é maior. Ele está dizendo que dentro da multidão o grito dele para louvar a Deus é muito maior. É por isso que crente, ô Jails, que não gosta de fogo, não é crente ainda direito, irmão. Crente tem que gostar de fogo, de poder de Deus. Crente tem que abrir a boca para adorar. Irmão, todo mundo quer ser batizado com o Espírito Santo, é ou não é? Mas ninguém quer abrir a boca. O Salmo 81, verso 10 diz, abre bem a tua boca e eu te encho. Se abrir a boca eu te encho. É simples, o segredo é esse. É só abrir a boca para mim te encher. Se você adora, eu encho. Então, Davi, o salmista diz assim, ó. O Davi diz, no meio da multidão, eu vou berrar, eu vou gritar. E o meu grito será maior do que da multidão inteira. Às vezes nós estamos na adoração, alguns ficam olhando uns para os outros, sabe? Um fica olhando para o outro, esperando o outro. E tem uns que ficam... irmão, você sabia que tem um crente, o crente lenha verde, sabe? Ele é ruim de pegar. O crente lenha verde é ruim de pegar. Ele espera o fogo pegar nos outros primeiro, para depois ele começar a dar uns pulinhos. Mas começa a pular. É verdade, pastor. Às vezes eu gosto de dar glória a Deus alto. Às vezes eu dou um glória automaticamente. Quando você dá um glória alto e outras pessoas começam a dar glória a Deus. Eles não sabem começar a adorar a Deus por si próprio. Agora presta atenção. O que é que o salmista está fazendo? Orando, jejuando e louvando. É ou não é? Essas são as armas que ele usa contra o acusador. Quando você ora, jejuma e louva a Deus, pode ficar tranquilo. O seu acusador está com um problema maior do que o seu. Amaldiçoado. A bênção não chega dele. Ele está... O seu acusador não vai muito longe. Porque Jesus vai jogar ele por terra sem você fazer nada. Só ora. E o texto do salmista diz, e eu estou com o coração ferido. Mas mesmo com o coração ferido, eu estou orando. Estou com o coração ferido, mas eu estou louvando a Deus. Eu estou com o coração ferido, mas eu não vou... Eles me perseguem sem causa, mas eu não vou nem perseguir eles, Davi disse. Eu só estou orando, louvando e jejuando. E o inimigo caiu por terra. Amém? Entendeu o Salmo 108 e 109 agora? Agora quando você for ler o Salmo 109, você vai... Pega todos os textos, porque eu não quero protelar, porque já chegou meio-dia e tanto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Pegue o Salmo 109 e agregue todos os textos que falam de Judas. E esse Salmo 109 é o Salmo de Judas. Judas, uma coisa que ele não gostava de fazer. Ele não queria que as pessoas dessem para Jesus o que de fato era de Jesus. Segundo ele, dizia ele que se importava com os pobres. Lembra que faltando algumas semanas, uma semana só para Jesus ser crucificado, alguém traz uma oferta para Jesus e ele diz, não, ele não precisa. Pega tudo que vocês têm e dá isso aí para o pobre, porque você não pegou e vendeu isso aí e dava para os pobres. Jesus disse, não, os pobres, elas sempre têm, mas a mim nem sempre ela tem.
Porque Judas, ele não queria que desse aquele... Achou muito caro para derramar nos pés de Jesus. Irmãos, Jesus, ou seja, ali ele estava querendo dizer que Jesus não valia aquilo ali. Jesus não era merecedor daquilo. Quem era merecedor eram os pobres. Meus irmãos, Jesus é maior do que os pobres. Jesus é maior do que tudo. Então, essa é uma palavra sorrateira. Só que quem vê isso, Leuba, de uma forma e não percebe, aquilo ali não tem maldade. A gente pensa que Judas, na verdade, está se lembrando dos pobres, mas não é. Ele não é por causa do amor pelos pobres. Pelo contrário, ele está desvirtuando exatamente a honra de quem deveria dar. Quando você desvirtua a honra de quem deve dar, porque tem aqueles que gostam de desvirtuar a honra, você sabia? A honra deve ser dada ao junho, mas alguém desvirtua a honra. Não, quem precisa é esse aqui. Mas às vezes o outro não precisa, mas na verdade, mas você precisa honrar alguém. Por que você precisa honrar? Porque a Bíblia diz que a ninguém devais, que seja honra. Existe dívida de honra, porque a Bíblia conta dívida de honra. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, a ninguém devais. Se for dinheiro, você paga o dinheiro. Se for moeda, paga a moeda. Mas se for honra, dê a honra devida a cada um, porque senão você vai ficar devedor diante de Deus. Então, Jesus chegou uma semana antes da sua crucificação. A mulher vai honrar Jesus. Ele diz, não dá isso para ele. Ele não merece. Ele já tem muito. Você deveria dar para aqueles pobres que estão com fome ali. Jesus disse, não. A pessoa, Jesus dizer que não era para dar para os pobres, é para dar para mim. Que se a gente analisar, por exemplo, Jesus está dando um segredo bem grande para a gente aqui, aqueles que querem prosperar. Os crentes que são... Você sabia que tem aqueles crentes que é mala? Aqueles crentes que são gaiatos, sabe? Não vou dizer gaiato, no sentido assim. O camarada vai sair, vamos comer uma pizza ali? Sai 2 pés para comer pizza. Só que o crente mala, aí ele percebe que, por exemplo, Ricardo tem mais dinheiro. Ricardo tem mais dinheiro. Eu ando a pé, Ricardo tem carro, eu ando a pé, Ricardo tem isso aqui, eu vou deixar tudo nas costas para ele pagar. É ou não é? Aí, alguém percebe que o crente alguns têm uma vidazinha melhor de vida, aí quando ele sai com aquele que tem uma vida melhor de vida, ele quer que o que ele está melhor de vida pague, é ou não é? E ele não, bota o dedo no bolso. É burro. Não porque ele não precisa, eu preciso, mas ele não precisa, mas deixa de ser burro, você vai dar... Escute, quando você encontrar alguém mais rico do que você, não deixa ele pagar para você. Porque se ele pagar para você, a benção fica para ele. Mas se você pagar para ele, o que é dele passa para você. Amém, Jesus. Obrigada. É só isso. Sabe o que acontece? Porque você vai dar a honra devida. Quando você deu a honra devida, aquela pessoa que você saiu é uma pessoa próspera. Se ela é uma pessoa próspera, quando você paga para ela, a bênção que era para ser dela de próspero, passa para você. Irmão, isso é Bíblia, isso é princípio da Bíblia. Isso é só princípio da Bíblia. Não para de ser escorão, irmão. Agora, se ele for lá e pagar tudo, aí tudo bem, aí você não... Mas se você pagar primeiro, fica tranquilo, nem que você fique liso, mas sabe de uma coisa, aquilo ali vem uma bênção de prosperidade para você. Os homens de Deus tinham sempre essa estratégia. Davi era muito rico, Davi... aí Araúna queria dar a era para Davi, Davi disse, não. Eu lá quero. Se fosse que nem nós, olha os crentes veacos, os crentes que gostam de se escorar nas costas dos outros, e dizer, ô Araúna, me dê a ele e me dê também o sacrifício. Araúna queria dar a ele, queria dar o sacrifício. Abraão disse, não. Davi disse, não. Eu não dou nada a Deus que não me custe nada. Ele disse, eu não vou dar nada para Deus que não me custe nada. Sabe por quê? Porque Davi sabia, se o que ele dava para Deus não pesasse aqui, ele saberia que não recebia. Por quê? Porque ele disse, eu dou a Deus o que me custa, porque quando eu dou para Deus vira sacrifício, e quando esse sacrifício vira, ele retorna para mim em bênção. É por isso que ele disse, 29 Crônicas 29, porque das tuas próprias mãos te damos. Davi fala, das tuas próprias mãos te damos. Ou seja, eu recebo de Deus, e de Deus o meu eu dou de volta para ele, ele dá de volta para mim. E ele faz um ciclo. Abra o seu Bíblia no Evangelho aí. Evangelho de João, capítulo 13. Então, eu estou já encerrando.
capítulo de número 13. Mais tarde nós temos as perguntas e as respostas. Versículo de número 10 em diante. E disse-lhe Jesus: aquele que se lavou não necessita de lavar-se, senão os seus pés, porque no mais está tudo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Presta atenção, mas não todos está limpo. Porque ele sabia quem o havia de trair. E por isso disse-lhe: nem todos estáis limpos. Ó, perceba que Judas está sujo. Não está limpo. Porque só que Jesus está dizendo que o que lava mesmo a pessoa é a palavra. Então Judas estava sujo. Então as palavras de Jesus não estavam lavando ele. Porque a palavra faz isso, ela lava. Ó, vamos voltar em cima para você ver que as palavras lavam. Versículo de número 6, vai. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés. E respondeu-lhe Jesus: vai. O que eu faço não sabes, tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavares, tu não tem parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não lave os pés, lava a cabeça. Lê o versículo 10. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Exatamente. Versículo de número 11. Porque ele sabia o que havia de trair. Verso 12, melhor. Vai. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós mesmos chameis os mestre Senhor e dizeis: bens, porque eu sou. Se eu sou mestre e vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu faço, façais vós também. Na verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis todas essas coisas, felizes são os que praticam. Felizes são os que praticam. Agora vamos pegar Judas agora. Judas, primeira coisa, agora aqui nesse texto vamos descobrir uma coisa: Judas está sujo, entendeu? Ele não está limpo pela palavra. Jesus o lavou. No versículo de número 2, lê o versículo 2 logo. Volte para o versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregava todas as coisas. Aqui eu preguei, quem se lembra que eu preguei isso na igreja? Jesus, sabendo que o Pai lhe entregava todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que voltaria para Deus. Jesus tem todas as coisas na mão. Irmão, escute, os jovens aqui, vocês estão se corrompendo só com o celular. Imagine todas as coisas nas suas mãos. Só um celular os jovens se corrompem. Não, eu não falo só os jovens, todo mundo aqui. Só uma coisa na sua mão, você se corrompe. Imagine todas as coisas. Ele, sabendo que o Pai lhe tinha colocado nas suas mãos todas as coisas. Irmão, uma coisa pequenina, às vezes a gente se corrompe. E Jesus tinha todas as coisas na mão. Sabendo, ele sabia, sabendo que o Pai tinha entregue todas as coisas, estava entregue nas suas mãos. Jesus se corrompeu? Não. Isso aqui é um coração totalmente reto e perfeito. Tem todas as coisas na mão, mas não se corrompeu. Quando você tem todas as coisas e não se corrompe, Jesus sabe que pode, Deus sabe que pode confiar em você. Porque se você não sabe de uma coisa, eu vou explicar vou dizer uma coisa para os irmãos. Você pensa que quando Jesus foi batizado, o Pai ainda confiava em Jesus? O Pai disse: eu confio no Cristo que está em você, mas eu não confio no corpo que você está. O corpo que você está tem fome, tem sede. O corpo que você está tem tentação. O Pai pegou e disse: não. Jesus foi batizado e o Pai disse: não, eu ainda não confio em você. O Pai disse: é meu filho amado, mas eu ainda não confio.
eu vou colocar você para ser testado o seu corpo. E veio o Espírito Santo e levou Jesus para ser tentado, diz a Bíblia, para ser tentado. O pai levou especificamente só para isso, só para saber se o filho, se a carne do filho suportaria a tentação. Agora foi com o diabo, não é com Satanás, foi com o diabo. Quando o Satanás oferece pão, Jesus disse, não, eu comi outra comida que não é daqui. Vamos lá. Agora eu pulo para o versículo de número 12. Depois que ele lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou, outra vez à mesa e disse: entendeis o que vocês têm feito? Pronto. Agora vamos pegar aqui o versículo de número 21. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Testificou dizendo, na verdade, eu vos digo, há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidosos, sem saber do quem falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, Simão Pedro. Portanto, acenou para ele, para perguntar quem era aquele que ele lhe falava. Escute, irmão. Ó, olha o caráter de Judas. O cara era tão assim que ninguém conseguia nem perceber que ele era um traidor. Tá entendendo? Será que o camarada ele era tão oculto que os discípulos não conseguiam nem... Porque tem pessoas, irmãos, que se você falar uma coisa, você pode não saber se tem, mas você já desconfia, não é? Rapaz, eu acho que é fulano. Aquilo ali tem todos os traços. É ou não é? Mas ele era tão assim que ninguém fazia a mínima ideia que era ele. Querendo saber quem era. E Jesus vai explicar aqui quem era. Ó. Esse aqui era... A atitude da serpente estava nesse camarada. Vamos continuar no versículo, vai. Versículo 25. Eu quero que você preste bastante atenção. Bastante, mas é muita atenção. Versículo 25. Mas espera aí, deixa eu voltar aqui no versículo aqui. Lê o versículo 2. De novo. Só o 2. E acabava a ceia, penejava o diabo do coração de Judas. Pronto, presta atenção. No versículo 2, quem colocou foi o diabo. Foi ou não foi? Versículo 2, é diabo que aparece aí, não é? Não é diabo? Eu preguei já na igreja um dia desses. É diabo. Versículo 2 é diabo. Quem é diabo? O diabo é o tentador. O diabo, o tentador, tendo posto no coração de Jesus. O diabo ficou no coração dele, colocando coisa no coração dele. O diabo, o tentador. Só que quando Jesus dá um bocado a ele, para ele comer, quem entra não é diabo. Satanás. Deixa eu dizer. E veio Satanás. Perceba que agora ele já mudou o nome, é? Não é mais diabo, no versículo 26. Vamos lá, 26 e 27. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E Vai. molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, Filho de Simão. E pôs o bocado e entrou nele. nele Satanás. Disse por Jesus: o que fazes o decreto. Perceba, quem estava botando o coração dele era Satanás. Mas quem entrou, quem foi? Satanás. Pô, quem botou no coração foi o diabo. Quem entrou? Foi Satanás. Por que Satanás entrou? Porque ele só tinha uma maneira de pegar Jesus, acusando Jesus, caluniando Jesus, acusando ele. E qual era a acusação? Ele disse que ia derrubar o templo. Ia levar a edificar em 3 dias. Essa era a acusação. Ele foi lá diante do Sinédrio e disse assim, nós não temos testemunho. Eu seria testemunho de vocês. Eu vou lá e digo para eles que eu digo diante de todo mundo que ele disse que ia derrubar o templo. Essa foi a acusação, uma das acusações de principal. Então, entrou nele Satanás. Então, o que é que eu entendo? Quando alguém veste a roupa de Satanás, quando ele acusa quem entrou, irmãos, e perceba que Satanás, o diabo colocou no coração dele aqui, o Josimar, para ele adulterar com alguém. Esse homem vai cometer o maior pecado da história. Satanás colocou no coração dele
para ele roubar alguém? Não. Mentira. Não, ele colocou só para acusar. Só para acusar. A igreja, principalmente nós que somos pentecostais, Assembleia de Deus, Deus de Amor, Cristão do Brasil, os pentecostais, nós estamos preocupados só com adultério. É só o que os pastores sabem falar. Você que adultera. Por isso, mano, o tal de Júnior Trovão, eu não escuto aquele camarada. Porque se você quiser ouvir, ouça, mas eu não escuto. O cara só prega isso. Toda mensagem que o homem vai pregar é adultério, mas é adultério, adultério. E se esquece que pior do que adultério é acusador. E a igreja está cheia de acusador dentro da igreja. Está cheio de acusador. Vacile para você ver. Como alguém lhe aponta logo, ó. Só que quando alguém cai, às vezes o Satanás não entra em quem cai, mas ele entra em quem acusa. Entendeu? Ele não entra em quem cai, porque o cair é do... o cair é do diabo? Não, o cair é do... homem. Mas Deus não leva até de Deus. Mas acusar é de quem? E entrou nele Satanás. Vamos pro texto, vamos lá. Nesse caso ele ficou possesso, né? Ficou possesso. Ele ficou possesso de demônio de acusação. Demônio de acusação. Demônio de acusação. Agora, presta atenção uma coisa, irmãos. Quando a Bíblia fala sobre em questão de erro, é porque não existe um menor. O que eu estou falando aqui, também estou dizendo para você que adultério é menor, não. Que você não. É fornicação, roubar, ou mentir, comprar e não pagar, e tantas outras coisas aí. Tantos os pecados que a gente falando. Exemplo, seja menor, é a mesma proporção. No sentido desse aqui, é pior que Satanás está dentro. Às vezes, o homem cai, é só a carne do homem mesmo, que está dentro dele. É a carne dele. Mas o que está dentro daquele que acusa, não é só a carne. Por quê? Porque examinai tudo e retei o bem das coisas. O que a Bíblia diz? Cuidai uns dos outros. Orai uns, chorai com quem chora. Alegrai com quem se alegra. Essa é a nossa obrigação. Perdoai daqueles que falam mal de vocês, quem persegue vocês. Alegrai-vos por isso. Nós não fazemos isso. Nós não cumprimos isso. E se tornamos, às vezes, acusadores. Quando alguém... às vezes, nem a gente acusa os irmãos sem necessidade alguma. Às vezes, sem necessidade. O camarada não fez nada, nem com você, nem com ninguém. Mas a gente... porque ali é assim, porque assim é assado. Irmãos, é por isso que... dificilmente... não gosto de falar... Vamos lá, versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que fazes tu? Faz depressa. Ora, nem o homem na mesa sabia para que intenção ele falara isso. Porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Judas tinha o quê? Judas tinha a bolsa. Jesus lhe tinha dito, a bolsa quer dizer o dinheiro. Tinha comprar as coisas que nos são necessárias para a festa, porque desse algo aos pobres. Como Judas tinha a bolsa. Versículo 30. E ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. Portanto, tendo ele saído, disse-lhe Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. É glorificado e Deus é glorificado nele. Isso quando o acusador saiu. Quando o acusador sai, Jesus é glorificado. Agora, só foi Judas sair, é glorificado o Filho do Homem. Quando o acusador cai fora, é glorificado o Filho do Homem. E o Pai será glorificado nele. Glória a Deus. Só porque o acusador saiu. Portanto, tendo ele saído, disse-lhe Jesus: agora é glorificado, versículo 31 de novo, glorificado o Filho do Homem e Deus glorificado nele. Perceba, versículo de número 32, se Deus, agora versículo 32, vamos lá. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado nele mesmo. E imediatamente foi glorificado nele. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco.
Mas vós me buscais, como eu disse, os judeus, para onde eu vou não podeis ir. Eu também agora vos digo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pronto, meu irmão, isso aqui é... Isso aqui, Leuba, dói na nossa espinha, viu? Porque é o seguinte assim, como é que está escrito no mandamento? Nos 10 mandamentos, e até Jesus falou isso, nos 10 mandamentos está escrito assim, amai o teu próximo como a ti, é ou não é? Nos 10 mandamentos está escrito assim, não é, Simone? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, não. Jesus disse, isso aí está bem fraco, eu vou piorar para vocês. Jesus não melhorou não. Quem disse que ele melhorou, nesse sentido aqui, ele disse, não, isso aí é muito fraco, eu vou piorar para vocês, só para vocês. Jesus está querendo dizer, vocês aprendem a ser crente ou não aprendem. Eu vou piorar. Por quê? Porque amar seu próximo como ama a ti mesmo, por exemplo, se você não se amar, tem cheio de pessoas que não se amam, irmão. Tem pessoas que não têm amor próprio por si próprio. Tem pessoas que não ela tem raiva até do vento, que dirá de... Então, se eu não me amo, eu não tenho obrigação de amar, porque nos 10 mandamentos dizia, ama o teu próximo como a ti, e se eu não me amar? Então, não tenho obrigação de amar ele. Eu nem me amo, como é que eu vou amar um miserável desse? Aí Jesus disse, não. Vou piorar. Amei-vos como eu vos amo. Agora, amar como Jesus ama, é difícil, não é? É difícil, irmão. Quando você olha assim e diz assim, eu tenho que amar Ricardo como Jesus ama. Qual dos dois? Os dois. Então, pessoa, eu olhar assim, eu tenho que amar fulano como Jesus ama, meu Deus do céu. Porque, irmão, porque tem pessoas que... coisa comigo, eu ainda tenho que amar. Como Jesus ama, detalhe. Rapaz, quando você olha assim e vê alguém assim que só traz problemas, eu tenho que amar um cria dessa como Jesus ama. É brincadeira. Você dá vontade de dizer assim, Senhor, deixa os 10 mandamentos lá que é melhor. Não é não? Tem a obrigação de amar como Ele ama. Ele piorou. Porque mesmo que você pode não se amar nada, mas tem a obrigação de amar como Ele ama. Mesmo não se amando. Então, irmão, dentro da igreja não tem desculpa. Não tem jeito. Aí todo mundo, eu vou pro céu, e é fácil acusar os outros, tu você vai pro inferno, eu vou pro céu. Olha. Reveja. É que a Bíblia diz, né? Suportai-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros, mano, mas tem hora que... Suportar, né? Momento Isaac não ama, momento suporta. É forte. Vamos ver aqui, vamos continuar no versículo pra gente pegar aqui. Pra gente estamos já encerrando, irmão. Esse negócio aqui é difícil para nós, viu? Versículo 34, não é? 34 mesmo. Aqui, ó. Vamos chegar lá. Agora, lê o versículo 34 na parte primeira. Um novo mandamento. Esse mandamento, um novo mandamento. O mandamento é novo, não é? E é um novo mandamento. Ou seja, Jesus está pegando o velho mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, e diz assim, o velho mandamento eu vou excluir. Porque, Leuba, porque quem é o dono da palavra? Jesus é o dono da própria palavra. Então ele pode tirar o que presta e o que não presta, ele pode alterar. Então, aqui a Bíblia, a prova que a Bíblia é uma Constituição, que ele foi lá e alterou algumas coisas. Ele foi lá assim, não, aqui esse mandamento aqui já está durante muito tempo. Já faz mais de 3.000 anos que é essa lei. Eu vou alterar essa lei. Ele pegou o mandamento velho, ama o teu próximo como a ti mesmo, diz, um novo mandamento eu vos dou. E ele diz, eu vos dou agora. Que eu vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Que vos também amais uns aos outros. Nisto, versículo de número 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois os meus discípulos, se tiveres amores um para com os outros. Agora ela vem. Irmãos, eu não vou, é porque nós estamos estudando sobre ele. Se a gente for estudar sobre ele, vocês iam achar muito interessante. Agora lá vem quem não amava ninguém. Pedro? O Evangelho de Mateus diz assim, mas primeiro, ele não colocou o Pedro primeiro, você quem leu?
Mas 1 Pedro, ali é uma mensagem terrível. 1 Pedro. Por que ele botou 1 Pedro? Ele poderia colocar 1 Pedro, ele sabendo que Pedro não era o primeiro. Ele sabia que Pedro não era o primeiro. Mas ele colocou, o Espírito de Deus colocou 1 Pedro. Lá. Agora, Pedro não amava muito, não amava quase ninguém. Ora, Pedro era bagunceiro demais, mano. Pedro, você não brinca não. Aí, olha quem foi que saltou quando Jesus disse: o novo mandamento vos dou, versículo 36. E disse-lhe Pedro: Senhor, para onde vais? A pergunta. Perceba, ele já está mudando o curso, é ou não é? Ele está mudando a história, a conversa na hora, é ou não é? Senhor, para onde é que tu vais? Ele não está nem querendo saber de amor. Não está nem se importando com amor, nem com amor. Vai para onde? O senhor vai para onde? Querendo saber o que Jesus falou lá mais em cima. Para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, tu agora não poderás me seguir, mas depois me seguirás. E disse-lhe Pedro: Senhor, porque eu não posso te seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade vos digo, não cantarás o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus está dizendo assim: Pedro, tu não ama nada, que até a mim você vai negar 3 vezes. Está entendendo? Amém? Vamos orar. Esse é da costa